Boa noite a todos, muito bom estar aqui com vocês. Nós vamos dando início, então, à nossa aula de hoje. Primeiramente, nos harmonizando. Vamos todos nos aquietando, vamos nos desligar de tudo que nos aconteceu durante o dia. Vamos focar neste momento na nossa respiração. O ar entrando, o ar saindo. Nós estamos submersos em um mar de energia. Estamos absorvendo energia que vai visitar todas as células do nosso corpo, harmonizando o nosso ser. Prestem atenção em vocês. Levem o seu pensamento escaneando todo o seu corpo, percebendo onde há tensão, procurando relaxar. Quando soltarem o ar, sintam que toda a tensão está se desmanchando. Soltem, larguem as tensões, larguem as preocupações, relaxem. Sintam seus ombros, tirem qualquer peso que possam estar carregando nos ombros, larguem. E a energia vai fluir por todo o seu corpo. A energia precisa de caminhos livres. E as tensões prejudicam o fluxo energético. Vai gerando bloqueios. Portanto, vão relaxando, vão se percebendo. E a respiração é perfeita para nos ajudar no relaxamento. Por isso, sintam as tensões se dissolvendo ao expirar. E vamos entrar em sintonia com a atmosfera psíquica que nos envolve neste momento. Uma atmosfera de paz, de equilíbrio, de amor, de harmonia. E vamos entrar em comunhão com esses fluidos. Vamos nos harmonizar com toda a equipe espiritual que dirige este trabalho. Nosso dirigente Itaporã, os mentores especializados em meditação que vêm especialmente para esta aula, para nos ajudar. Vamos entrar em sintonia com eles. Vamos pedir ao nosso divino amigo que esteja junto de nós, nos guiando, nos ensinando e nos acolhendo amorosamente. E que possamos assim, nessa harmonia, nesse equilíbrio, aproveitar
cada minuto para entrar em contato com a nossa essência. E hoje, para entrar em contato maior com a respiração, que possamos viver esses ensinamentos, trazendo-os para dentro de nós e que possamos vivenciar no nosso dia a dia. E assim, nesse equilíbrio, nessa harmonia, vamos pedindo licença para dar início à aula de hoje. Que assim seja. Isso, vamos respirando gostosamente. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estar com vocês, que bom ver os seus rostinhos, como é bom poder vê-los. Muito bom. E hoje nós já iniciamos falando um pouquinho sobre respiração na aula passada, e hoje vamos entrar um pouco mais profundamente, porque nós ainda não temos consciência de tudo que é a respiração, desse contato que nós temos com energias que para nós ainda são desconhecidas. Aos poucos a nossa sensibilidade vai aumentando e nós vamos percebendo mais e mais. Espero que vocês tenham lido os capítulos que foram mencionados na semana passada, o Nosso Lar, capítulo 9, né, que é problema de alimentação. E fala sobre o quê? Sobre respiração. E é muito interessante esse capítulo, porque precisamos ver que foi escrito em 1944. Ou seja, no ano que vem, vai fazer 80 anos que esse livro foi escrito. E nós vamos ver que os ensinamentos que ele está trazendo aqui são muito atuais. Ele está falando justamente de como era a vida no nosso lar, está descrevendo. André Luiz está conhecendo o nosso lar, Lísias está com ele, aquele enfermeiro maravilhoso que acaba convidando-o para morar em sua casa. E ele diz que o problema de alimentação lá em nosso lar já foi muito problemático, extremamente problemático, porque os espíritos que lá habitavam queriam a mesma alimentação que eles tinham aqui na Terra, e achavam que tinha que ser desse jeito. Aí, o que o governador fez? Ele pediu para vir das altas esferas 200 instrutores especializados na ciência da respiração e na absorção dos fluidos da atmosfera. Então, veja bem, não foi ali de dentro do nosso lar, foi de altas esferas. Então, nas altas esferas já se conhece a ciência da respiração. Então, não é simplesmente respirar, existe uma ciência por trás disso, né? E dessa absorção dos princípios vitais que existem na atmosfera. Aí você vai falar, bom,
o pessoal lá do nosso lar, gente boa, foi fácil convencer todo mundo, né? Ele levou simplesmente 30 anos trabalhando incessantemente e respondendo mensagens e conversando com todo mundo, com uma paciência realmente angélica, né? Com todo mundo. Convenceu nesses 30 anos? Não. Ele foi dando passinho por passinho, até que chegou num ponto que não dava mais, porque estava tendo, estavam sob a iminência de serem invadidos pelos habitantes do astral inferior. Aí, então, o que ele fez? Fechou nosso lar, ligou todo o aparato que eles tinham de defesa e ninguém mais entrava ou saía. Muitos ficaram, inclusive, presos na regeneração. E aí, durante 6 meses, todos ficaram exclusivamente se alimentando de respiração, absorção dos princípios vitais da atmosfera e água fluidificada, magnetizada. Então, por 6 meses foi só isso que aconteceu lá. E, logicamente, ninguém morreu. Então, o que aconteceu? Que nem ele diz, que se reduziu a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente espiritual. Então, eles viram também quando um mestre como era esse governador, que talvez seja governador até hoje lá, em nosso lar, quando ele fica firme. Quem sabe, muitos de nós não estiveram lá aprendendo com esses 200 instrutores vindos das altas esferas, explicando o que era respiração. Quem sabe nós estamos só recordando tudo aquilo que a gente aprendeu do lado de lá. Então, vamos ver se a gente fica um pouquinho menos resistente, né? Passados tantos anos. Porque aí vem um ensinamento maravilhoso no livro Os Mensageiros, capítulo 42. É um capítulo maravilhoso, se a gente lê. Aliás, eu amo ler André Luiz, né? Eu já li, não sei nem quantas vezes, cada um dos seus livros, e estou sempre aprendendo, é como se estivesse lendo pela primeira vez. Esse evangelho no ambiente rural. Então, Aniceto, que é quem está acompanhando André Luiz, né, para os ensinamentos que ele precisa, né? Então, eles param lá nesse ambiente rural, né? Então, ele descreve o ambiente maravilhoso em que eles estão, né? A gente fica só imaginando, né, aquele vento gostoso, surgem alguns animais, os passarinhos, né? Então, e também aqueles cuidadores, os espíritos especializados para cuidar do ambiente rural. E aí começa a falar justamente da respiração. Porque ele diz o seguinte, que nós respiramos 2.000 litros de nitrogênio por dia. Então, porque a atmosfera tem muito mais nitrogênio do que oxigênio. Então, nós respiramos 2.000 litros, mais ou menos, de nitrogênio por dia. E se nós tivéssemos capacidade de reter 10 gramas desses 2.000 litros
nós não precisaríamos mais nos alimentar fisicamente. Olha só o que ele está dizendo. Só que ele fala uma coisa que... Porque o André Luiz é assim, a gente tem que ir pescando tudo que ele fala, ele dá ligeiros toques. Que ele diz, por enquanto, não permite o Senhor a criação de células nos organismos viventes do nosso mundo que procedam à absorção espontânea desse alimento de importância primordial na manutenção da vida, que é o que acontece no oxigênio. Nós absorvemos o oxigênio, mas o nitrogênio não. Quem é que absorve o nitrogênio? As plantas. As plantas é que têm essa capacidade de absorção do nitrogênio. Aí, o que ele diz? Que é um processo evolutivo, que conforme nós formos evoluindo, conforme nós formos vivenciando mais as leis da natureza, o amor universal, nós vamos adquirir aos poucos essa capacidade. Então, por isso que também foi importante eu comentar que esse livro foi escrito há quase 80 anos atrás. Porque atualmente já existem no planeta muitas pessoas que já não se alimentam mais fisicamente, né? Tem inclusive um livro, Viver de Luz, esqueci agora o nome da autora, que ela não se alimenta mais há muitos anos. E ela recebe instruções espirituais, né? A única coisa que ela não quis largar foi o chá, porque ela é inglesa, né? Então ela não larga o chá. Então ela continua tomando chá, mas ela não se alimenta mais, né? Tem um vídeo na GNT, se vocês procurarem, é só colocar lá, pessoas que não se alimentam mais, tem várias coisas que você pode colocar que acaba aparecendo esse programa, que foi ao ar há muitos anos atrás. E mostra, por exemplo, um indiano, né, que parou de se alimentar na infância. Ele não comia mais, e não come até hoje. Na época que foi feito o filme, ele estava com 72 anos. E ele foi ser estudado, ele ficou, se eu não me engano, foi num hotel que ele ficou, mas sendo totalmente cercado, né, por cientistas, pesquisadores, para ver o que ele fazia, porque ninguém acreditava que ele não se alimentava, né? Então, ele não queria exames invasivos, né? Então, eles faziam ultrassom, viam, por exemplo, que a bexiga dele enchia, né? Mas ele não fazia xixi. Ele dizia que o corpo dele absorvia essa urina, né? E realmente a urina desaparecia e ele não havia feito xixi. E assim vai, todas as pesquisas mostraram que realmente ele não se alimentava. E o peso dele não modificava, né? Então, e foram fazer os exames, porque eles pensaram, bom, se ele absorve aí a urina, né? Ele deve estar com o exame todo perturbado. O exame de sangue dele perfeito, todos os exames feitos são perfeitos. E existem pessoas, já confirmadas pessoas na China, nos Estados Unidos. Atualmente, há milhares de pessoas que já não se alimentam mais. Mas não se esqueçam, não tentem, tá? Porque é preciso haver uma mudança orgânica, porque senão, porque muita gente,
por conta disso, resolveu parar de comer também. Até foi diminuindo, 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 e muita gente morreu. Tá? Por quê? Porque não tem a capacidade de transformar o nitrogênio, metabolizar o nitrogênio. Tá? Isso é para ver que existe uma evolução acontecendo. E a respiração é primordial. Por isso, nós estamos fazendo essa respiração todos os dias, né? Fazendo essa contagem. 3 tempos para inspirar, 6 tempos para expirar. Vamos continuar com isso, e cada vez com mais consciência. Uma das coisas que a gente pode pensar também é o seguinte: não tem na Gênese a cena em que Deus sopra naquele boneco de barro, sopra em suas narinas a vida e ele se transforma numa pessoa, Adão, né? Então, eu gosto também de pensar o quê? Que eu estou respirando o hálito divino, estou respirando vida, porque a gente está respirando energia, gente, muita energia. Aí vem aqui o capítulo do livro Saúde, capítulo O Ar que Respiras. Este aqui eu gostaria que todos lessem com bastante atenção, porque a linguagem de Miramês dá a impressão de ser até meio poética, né? Fala assim, não é tudo isso que ele está colocando aqui, não é bem isso, ele está enfeitando, não está enfeitando. É exatamente isso. Nós é que ainda não temos condição de chegar na profundidade do que ele está colocando aqui. O que é o ar? Como ele diz aqui, que ele é o mais seguro alimento para todos os nossos corpos. Esse mais seguro alimento entra pelas nossas narinas, festeja em todos os meridianos e fortifica todos os centros de força, capacitando a alma para os grandes ideais. E ele, logo no segundo parágrafo, ele fala uma coisa que eu só fui entender muito tempo depois, que é o seguinte, ele diz, o oxigênio regulado pela expressão divina. Eu falei, mas o que significa isso? Oxigênio regulado pela expressão divina. Aí surgiu um documentário maravilhoso feito pela National Geographic, que é One Strange Rock, uma rocha estranha, uma pedra estranha, que é apresentado pelo Will Smith. E o primeiro episódio dessa série mostra como é que o oxigênio se forma. E eu fiquei absolutamente encantado. Aí eu vi que só Deus poderia fazer o que ele mostra como é que o ar é fabricado. Porque na nossa atmosfera existe 20,95% de oxigênio. Não são 21% de oxigênio, é 20,95% de oxigênio. E não muda isso. O tempo inteiro fica esse 21,95%. E o processo é delicadíssimo para conseguir isso. Aí a gente fica pensando, meu Deus, quantas queimadas, né? A queimada vai queimar oxigênio, pode faltar oxigênio, como é que funciona isso? Então, a gente assistindo esse capítulo, eu não sei se ainda já esteve no Netflix, essa série,
também no YouTube, e me disseram que no Disney Channel também tinha, estava essa série, tá? Mas se vocês procurarem no YouTube, talvez consigam, porque é maravilhoso o processo. Aí a gente vê que num processo tão complexo e tão delicado, só com a mão divina que se consegue esse resultado. Ele diz o quanto é importante o que nós sentimos, porque isso vai estar impregnando a atmosfera à nossa volta, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso está impregnando a nossa aura e impregnando o ambiente ao redor. A responsabilidade que nós temos. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E o que ele coloca aqui é de uma beleza indescritível. Como que ele fala que o ar que nós respiramos é um medianeiro de qualidades indescritíveis e que pode ser enriquecido pelo modo que nós pensamos ou tornar-se um instrumento de suicídio lento, se nós desprezarmos os meios de purificação da mente. O pensamento elevado é a chave de luz da valorização daquilo que você respira em todos os segundos. Então, vamos respirar cada vez mais com mais consciência. E ele dá aqui uma indicação muito bonita, que vai ser a meditação que nós vamos fazer hoje. Exatamente o que está sendo descrito aqui nesse capítulo. Que ele diz o seguinte: se a gente quer ajudar a quem anda com a gente no nosso caminho, de modo que o silêncio seja o denominador comum. Em que situações que a gente pode fazer isso? Por exemplo, quem já não teve um filho com quem você não consegue conversar de jeito nenhum? Né? Um filho adolescente que se você falar alguma coisa, piora tudo, né? Ou às vezes é o esposo, a esposa, né? Que está numa fase difícil, que a gente não consegue se entrosar, ou o chefe, né? Aquelas situações em que você sente que você não pode fazer nada. Então, é essa meditação que nós vamos fazer aqui. Nessa meditação, vocês vão eleger uma pessoa, uma só, tá? Aquela pessoa que, neste momento, você gostaria de ter um melhor entendimento com ela, mas não está conseguindo. Não está conseguindo chegar nessa pessoa, né? Com certeza absoluta, todos aqui têm uma pessoa que seja nessa situação, né? Ou então faz uma lista, né? Vai fazendo a cada vez uma, porque funciona. Então, como é que é essa meditação? A gente procura visualizar essa pessoa, né? Visualiza essa pessoa. Visualiza a atmosfera que tem em torno dela. Eu gosto de imaginar, inclusive, como se fosse uma cúpula envolvendo essa pessoa, que está repleta de atmosfera, né? Ela tem uma atmosfera ali. Então, começa a mentalizar que essa pessoa está sendo envolvida em muita luz, em paz, em harmonia,
Tudo aquilo que você mentalizar que pode ser bom, começa a impregnar essa atmosfera que está em torno dessa pessoa, desses sentimentos, dessas vibrações que nós estamos colocando para ela, né? Aí você conseguiu já, está lá, está dentro de uma atmosfera carregada de bons fluidos. Aí você já criou a situação ideal ali. O que é que a gente faz nesse momento? Você participa dessa atmosfera fluídica e passa a respirar junto com ela esses fluidos. Então, mas sinta essa ligação. A âncora é uma âncora bem mais complexa, porque a âncora é a respiração de duas pessoas, irmanadas pela respiração, pela atmosfera fluídica que está envolvendo as duas pessoas. Alguém tem alguma dúvida a respeito disso? Podem fazer perguntas, pode fazer perguntas sobre qualquer coisa que foi falado aqui. Ou eu explico muito bem, ou muito mal, que ninguém entendeu nada, não dá nem para fazer pergunta. Tá dando para entender como é que funciona? Com a gente, com a... Ah, tá tudo certo, então tá bom. Com a prática, se você começar a fazer isso, olha, é garantido, vai melhorar a situação. Mas vai com calma, continua no silêncio, tá? Continua no silêncio. Espere o resultado vir a você. Logicamente, com tranquilidade, né? Porque isso vai acontecer, tá? E com a prática, você vai pegando uma outra pessoa, faz a mesma coisa, e depois você consegue até, com a prática, com o tempo, reunir um grupinho e fazer uma atmosfera comum. Dentro de uma mesma cúpula, exatamente. Imagina você e essa pessoa dentro da mesma cúpula de atmosfera, de energia. Pode falar, gente, não precisa falar pelo chat, não. Aliás, tem muita coisa aqui no chat, deixa eu dar uma olhadinha. Pessoal tímido, né? Tá ok, tá bom, tá certo. Tudo certo, então. Eu não entendi direito essa parte da âncora, de usar a respiração dos dois. Como fazer isso? Veja bem, a gente não tem que ter... A âncora não é um foco em que você coloca toda a sua atenção. Então, você já está habituada... Daqui a pouco eu respondo você, Cristina. Você já está habituada a respirar e ter como foco a respiração. Então, essa âncora já vai estar facilitada, né? Já está com prática. Só que nessa âncora, você vai estar respirando junto com outra pessoa. Conforme você respira, é como se imagina o ritmo, mas que você está respirando junto. E consciente de que é uma atmosfera de muita paz, de muito amor, sentindo tudo isso. Fique totalmente focada no sentimento, na respiração, nesse respirar junto. Deu para entender ou não, Heloísa? Tá, mas os dois no mesmo ritmo, então? Os dois no mesmo ritmo, ritmo. isso é importante. Tá.
É respirar junto no mesmo ritmo. Lembra da harmonia que a gente falou da vez passada? Né? Respiração harmoniosa. Essa respiração harmoniosa está abrangendo os dois. Pode falar, Cristina. Sheila, Hum, eu consigo até ver a pessoa, mas como assim sim, é uma relação que está muito desgastada, eu não sim. consegui, assim, tipo, sentir que eu estou na mesma cúpula. Isso, com o tempo, eu vou Mas espera conseguindo. um pouquinho. Você já fez essa meditação? Não, é que eu já fiz uma experiência dessa daí, né? Mas, assim, como tem essa dificuldade de comunicação, com o tempo eu vou conseguindo fazer? Vai, Vai? vai, Tá, vai. tá bom. Tá? Fica tranquila. Tá, Faz o seguinte, por exemplo, eu estou num bairro, você está no outro bairro, nós estamos conversando. E nós todos aqui, cada um num lugar, estamos dentro de uma atmosfera fluídica comum. Nós formamos uma atmosfera fluídica e estamos todos dentro dela. tá. Então, existe a comunicação, certo? Aham, Então, você não precisa se mentalizar tão pertinho da pessoa. tá. Sabe, como você pode mentalizar, você está aí, a pessoa está lá na casa dela, e você está entrando em contato com ela. Tá. Você entendeu? Aí, Uhum. primeiro, você vai projetar o que você tem de melhor em você para essa pessoa. Lembrando que essa pessoa é filha do mesmo pai que você, é sua irmã, que Li- tem, E que tem, literalmente, literalmente, tá bom, literalmente. e que tem todo um potencial que não está usando, da mesma forma que você também não está usando todo o seu potencial, sabe? E então isso vai abrandando os sentimentos, então Tá, vai projetando nela cada vez mais todo o bem que você consegue projetar. E aí mentalize essa ligação e você respirando na mesma frequência vibratória. Melhor, na mesma frequência física. tá, Inspirando, expirando juntas, no mesmo tempo. Respirando a mesma atmosfera fluídica, embora estejam distantes. tá. Deu para entender? Deu. Perfeito. Ótimo. Alguém Obrigado. mais tem alguma pergunta? Não? Tá ok. Então, como sempre, a gente não fala nada durante a meditação. Nós ficamos em silêncio. Eu costumo abrir os olhos porque eu gosto de ver como é que todos estão, tá? Então, para isso, eu fico com frequência com os olhos abertos, que eu gosto de observar a todos. Tá? Por isso também que eu gosto tanto quando vocês se permitem se deixar ver, né? E postura, não fiquem recostados. Se alguém estiver assistindo deitado na cama, levanta. Fica sentado. Coluna ereta, sem rigidez. Não encostem a cabeça em lugar nenhum. Tá? Pode encostar as costas, sim, mas não recostar daquele jeito que você fica assim, todo molengo. Não, retinho, tá? Numa posição equilibrada. E vamos começar, primeiramente, se você inicia respirando calmamente. Deixa eu pegar o meu pin aqui.
Eu vou marcar horário, hora de começar aqui com o PIN. Vocês ouviram esse PIN? É hora de começar. Primeiramente, vocês vão entrar em sintonia com vocês, respirando e entrando em sintonia com vocês. Quando eu der o segundo PIN, vocês vão imaginar essa outra pessoa, vão começar todo o processo. E para terminar, eu vou tocar de novo o PIN, e aí vocês vão voltar a ficar só vocês, respirando tranquilamente. Primeiro PIN, você está com você, fazendo a sua respiração, se centrando, se ancorando. Segundo PIN, está com a outra pessoa. Aí o processo é de vocês. Quando vocês conseguirem mentalizar tudo, é que vocês vão passar para respirar na mesma frequência, no mesmo ritmo, as mesmas energias. Aí, quando eu tocar de novo, fiquem sozinhos. Último toque, acabamos a meditação.
E agora observem-se, sintam-se, observem a sensação que está no seu corpo. É muito importante nós nos observarmos, nos sentirmos. Sintam-se. Isso, vamos voltando agora. Alguém quer fazer algum comentário? Cristina, você que havia falado da sua dificuldade, como é que foi para você, Cristina? Então, foi um pouco melhor,
e eu senti assim, na hora que eu estava assim, bem relaxada, é uma coisa que até de vez em quando acontece, eu enxergar assim, uma luz lilás, né? Assim, alguma formação assim de luzes, né? Lilás para um roxo, parece que assim, quando eu chego num estado de maior relaxamento, mas eu consegui melhorar um pouco essa situação que nem eu te falei. Achei que foi um pouco mais profundo. Ótimo. É, veja bem, quando a situação é difícil, também não tem mágica, né? Sim, É um processo, é um processo. Então, continue no processo, você vai ver que vai valer a pena, tá? tá bom. Alguém quer fazer algum comentário? Para alguém foi fácil? No meu caso, eu não ouvi o sinal, né? A Mas, última eu não dei. então foi, mas eu não acho que eu não ouvi nem o primeiro. Eu não ouvi nenhum também, não. Nossa, Tá muito, muito fraquinho. não, porque ele não é fraco, olha. Vocês ouviram fraquinho? Bem Fraquinho, fraquinho. bem Bem fraquinho. fraquinho. Ai, que engraçado. Peraí, Porque foi. deixa eu ver se eu colocar aqui. Melhor? Não? Então não vou usar mais. Pronto. O PIN vou ser eu mesma. Pronto. É, quem mais quer falar alguma coisa? Era só isso que você queria falar, Rony? Era. Sim, sim. Ah, tá, ok. Sheila, posso falar? Eu, Rita. Pode, Rita. O que eu venho percebendo, né, dessas nossas aulas, e você trouxe a questão do processo. É um processo. Então, hoje, eu senti mais leveza. Tá, O corpo ficou mais leve. A cabeça ficou mais leve. É como se fosse... Claro que não, mas é como se fosse uma sensação de flutuação. Estava tá, tudo muito mais sutil. E, assim, os pensamentos ainda vêm, então, tá. os pensamentos vêm. Quando vem um som, né, da rua, ainda eu percebo, mas eu entendo que é um processo. Então, é uma autoobservação, mas que aos poucos eu vou me sentindo mais concentrada para a meditação, ou mais leve, ou mais solta. E tem sido bastante interessante observar o processo interno. Ótimo, ótimo. É que a gente não pode estar desconectado de nós mesmos, tá? Isso aí é porque você está entrando em contato com você, que é muito importante, viu, Rita? Parabéns. Pode falar, Tati. Tá ouvindo? Tá dando para Tô. ouvir? Tá dando para ouvir bem. Eu tive dificuldade, eu transpirei muito no começo da meditação, me desconcentrei, me senti assim, sei, um pouco cansada, transpirei, e aí depois eu voltei de novo, consegui acompanhar, né? Mas eu não sei, senti alguma coisa, me incomodou alguma coisa, assim. Interessante, interessante. Olha, Coisa assim. inclusive, essa meditação, ela é um pouco desafiante, viu? Ela desafia a gente. Eu não vou dar só coisa facinho para vocês, não, viu? Ela é um desafio. Então, é em função disso, porque está mexendo com os seus processos internos, tá? Certo. Mas tá tudo certo, Eu viu? queria comentar também que no meu teste de estresse deu 91. Meu Deus. Mas eu estou acompanhando, estou praticando, estou Olha, gostando das aulas. Está sendo muito... Tati,
Quando você desanimar, acontecer qualquer coisa, você tem o meu WhatsApp, me passa recado, pode passar recado via oral, né, em áudio, tá Eu ok? agradeço. Obrigada. Eu estou à disposição. Você precisa ir até o fim, que você vai ver o resultado. Eu vou Viva sim. de verdade, tá? Persista, tá ok? Ok, obrigada. Mais alguém? Gente, eu estou à disposição de todos, viu? Edinaldo? Boa noite a todos, de novo. Na hora do momento assim que eu estava me conectando com a outra pessoa, naquela respiração sincrônica, né? Aham. 3, 6, por exemplo. Como foi comentado, não sei se foi a Mariana, que comentou assim sobre luzes. Então, às vezes eu imagino eu dentro dessa bolha e luzes, por exemplo, azul, de repente vier um prateado, mudança de cor. Tudo bem, não sei se é certo ou errado, ou se tem o certo e errado nisso, né? Mas eu imaginava assim, não só uma névoa, mas luzes também. Veja É bem, correto? Não tem... nesse caso, se vem espontaneamente, tudo bem, mas não seria o caso de mentalizar a cor, tá? Porque aí está entrando a mente e não o sentimento, Tá, perfeito. tá? Então, por Entendi. exemplo, surgiu, de repente, como ela falou, né, que surgiu uma luz violeta. Surgiu, deixa, não focaliza, Entendi. entendeu? Mas mentalizar não, porque aí é a sua mente que está gerando isso, Oh, beleza. Entendi. Perfeito. entendeu? Tá Gostei. ok. Fala, Aini. Então, eu não consegui pensar numa pessoa, e aí eu pensei em mim mesma em algum momento que eu Interessante. imaginei da minha vida, que eu imaginei que eu tinha que me perdoar, assim. Então, eu tive esse encontro comigo mesma, e foi uma sensação muito boa, assim, a sensação que eu tenho é muito aqui, né, como uma borboleta, como algo que voa, assim, uma sensação eu não sei explicar muito bem, mas uma sensação de desprendimento, assim, né, de uma leveza muito extrema, assim, E de um sentimento, uma foi bom esse emoção. encontro com você? Foi ótimo, foi muito bom. Tá ok. Tá vendo? Só a gente tem que usar a criatividade mesmo. Ela não conseguiu pensar em ninguém, pensou em si mesma, numa determinada situação que você precisava estar em contato com isso, com o seu sentimento. Perfeito, muito bom. Mais alguém? Bom, de todo jeito, eu tô aqui, estou sempre disponível, gente. Podem ver, qualquer mensagem que vocês me mandarem, eu vou responder, viu? O grupo agora está fechado, porque teve aluno que reclamou que estava muito barulhento o grupo, né? Então acabamos fechando, mas a disponibilidade continua a mesma, gente, tá? Para a aula que vem, a aula vai ser sobre água. Então, qual é a leitura? No Nosso Lar, capítulo seguinte, capítulo 10. E, por coincidência, no livro Saúde, também é o capítulo seguinte, A Água que Bebes. E, além desse, A Água que Bebes, também O Mar e a Vida. O Mar e a Vida no meu livro, está na página 160, está bem adiante. Mas se vocês olharem aí no índice, vão ver O Mar e a Vida. Então, são 2 capítulos do livro Saúde, A Água que Bebes e O Mar e a Vida. E, se a Maria já tiver facilidade, ela coloca os capítulos, né? Gente, eu fiquei muito espantada com a Maria Ângela, porque do jeito que ela
tem trabalho, e é muito, eu conheço a Maria Ângela há muitos anos, e vocês viram que na semana passada, 3h30 da manhã, ela estava postando vídeo. Eu falei para ela, pelo amor de Deus, Maria Ângela, dorme. Tá bom. Mais alguém tinha levantado a mão? Lúcia, você levantou a mão, querida? Não? Tá ok. Vocês ainda estão ficando muito tímidos comigo, viu, gente? Não fica, não. Eu pareço brava, mas não sou muito, não. Vamos. Tudo bem, então, gente? Vamos continuar com a nossa meditação diariamente. Prestem atenção em vocês. Fiquem presentes na sua vida, tá? Aonde vai seu pensamento, vai sua energia. Então, pode reparar, você começa a pensar muito, muitas preocupações e tudo isso, vocês ficam absolutamente cansadas. Por quê? Sua energia está indo embora. Então, fica presente em cada momento, fica presente na sua respiração. Vamos aprender a respirar, mas aprender a respirar como está aqui no livro Saúde. Dessa forma. Lembre-se, quem sabe nós assistimos essas aulas dos 200 instrutores que falando sobre a ciência da respiração. É muito sério a respiração. É o que vai nos trazer a saúde ou a doença. Tá bom?